Olá galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre os hebreus, uma civilização antiga. Inicialmente, o crucial é que vocês entendam que os hebreus é uma civilização antiga que convivia com outras civilizações. A exemplo de romanos, egípcios e fenícios. Uma fonte muito necessária para a utilização sobre a história dos hebreus é a Bíblia. Não como uma fonte bíblica do ponto de vista teológico ou religioso, mas como ponto de vista histórico, como uma forma de avaliar a história e um pouco do comportamento dos judeus, né? Melhor, dos hebreus. Vamos lá. Inicialmente, para se compreender a Bíblia como fonte histórica, temos 5 livros indispensáveis, que são os 5 primeiros livros bíblicos, chamados pelos judeus de Torá, mas para nós cristãos como Pentateuco, onde temos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Segundo a Bíblia, Abraão, que é o patriarca, saiu da cidade de Ur, localizada na Mesopotâmia, indo para Canaã, a terra prometida. Em Canaã, eles se desenvolveram as atividades econômicas de agricultura, apicultura, que é a criação de abelhas, onde se extrai o mel, e a questão das ovelhas, a criação dos caprinos, que era de suma importância para o desenvolvimento econômico e subsistência dos hebreus. Uma característica importante sobre os hebreus é a formação dos núcleos familiares, que eram famílias numerosas, baseadas no mandamento de crescer e multiplicar. Dentro desse aspecto, nós vamos ter famílias constituídas de pai, filhos, filhas, esposas e concubinas, aonde tinha uma educação basicamente diferenciada para mulheres e para homens, aonde as meninas desenvolviam as atividades em torno de costura, aprendizado de atividades domésticas, enquanto os meninos dedicavam a atividades de administração e aprendizados para lidar e liderar as tribos. Determinado tempo depois, eles tiveram que migrar para o Egito em busca de terras férteis. Lá eles foram escravizados depois de um determinado tempo. Depois de certo tempo, ocorreu o fenômeno narrado no livro de Êxodo chamado de Pessach, que seria Páscoa, que foi a retirada dos povos hebreus do Egito rumo de volta a Canaã e também como forma de se tornarem livres, assim encerrando o ciclo de escravidão. Depois de um determinado tempo, a cidade de Israel, que se constituiu onde era Canaã, começou-se a ter um período de muito próspero do ponto de vista econômico e social, aonde o rei Salomão fortificou a cidade e criou o Templo de Salomão, que até hoje ainda existe uma parede chamada de Muro das Lamentações. Depois de determinado tempo, novamente ocorreram batalhas e os hebreus foram vencidos pelo rei Nabucodonosor e foram novamente escravizados na Babilônia. Depois de determinado tempo, eles conseguiram sair do cativeiro da Babilônia, retornando a Israel. E por fim, tivemos um período em que eles foram novamente, Israel foi novamente invadida, dessa vez pelos romanos, aonde ocorreu um movimento de propagação, de dispersão dos hebreus por todo o Império Romano. E esse movimento é chamado de diáspora, porque eles se espalharam por todo o mundo. E a partir de então eles foram chamados de povos sem nação. Somente depois da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1948, que os hebreus puderam voltar novamente com a criação do Estado de Israel. Só que após isso, o terreno de Israel, esse território, já era ocupado por outros povos. E até hoje existe uma batalha territorial entre os povos descendentes dos hebreus, que são os judeus, e povos como os próprios descendentes dos fenícios. Bem, isso é tudo. Espero ter colaborado um pouquinho para que vocês entendam sobre a história dos hebreus. Bons estudos!